Alô, Renato Oliveira. Alô, participantes do seminário. Parabenizo vocês todos pelo interesse em ter uma cidade com mais controle social. Acredito que o encontro que vocês estão fazendo estimulará iniciativas em outras cidades e em outros estados que resultarão, com o passar do tempo, na criação em nosso país de um controle social satisfatório. Por falar nesse assunto, vou fazer algumas perguntas que demonstram a inexistência, no Brasil de hoje, de um controle social minimamente eficaz. Pergunta 1. Você consegue descobrir de maneira autônoma e prática quantos litros de gasolina foram consumidos no semestre anterior pela prefeitura de sua cidade? Qual foi o preço unitário? Quais são os nomes e endereços das empresas vendedoras? Veja bem, essa pergunta poderia referir-se a qualquer órgão público, federal, estadual ou municipal, que funciona em sua cidade, ou a qualquer um dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Tem mais, essa pergunta poderia mencionar qualquer outro produto: folhas de papel, cartuchos de tinta, sacos de cimento, lâmpadas, sabonetes, luvas e seringas descartáveis, canetas, quilos de café, livros, uniformes, quilos de arroz da merenda escolar, etc, 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 etc. Pergunta 2. Você consegue descobrir os nomes das empresas fantasmas que usam endereços falsamente localizados na cidade em que você mora? Pergunta 3. Você tem acesso ao controle de estoques do almoxarifado de algum órgão público? Consegue autorização para visitar o almoxarifado? Consegue saber quando vão ocorrer as entregas? Tem permissão para acompanhar as entregas? Em resumo, é capaz de verificar se os produtos comprados e pagos foram realmente entregues? Pergunta 4. Consegue descobrir os horários de entrada e saída da repartição que os servidores registraram nos últimos 90 dias? Pergunta 5. Consegue saber quantos e quais processos administrativos estão em andamento com um determinado servidor ou setor há mais de um mês, um trimestre, um ano, 5 anos, etc. Eu poderia fazer muitas outras perguntas, mas minha intenção é dar apenas poucos exemplos. Acontece que nenhum cidadão brasileiro, é isso mesmo, nem um único cidadão brasileiro consegue responder a essas poucas e simplíssimas perguntas. Perguntas que, se levada em conta a tecnologia disponível, deveriam ser facílimas de responder. Ou seja, falta no Brasil um controle social minimamente eficaz. A má notícia é que a falta de controle social é uma causa importante, talvez a mais importante, da corrupção e da roubalheira que devastam a nação. É com base na falta de controle social que várias e variadas quadrilhas assaltam o dinheiro do povo e subjugam parcelas relevantes da sociedade brasileira e dos poderes públicos. A boa notícia é que esse problema tem solução: a disseminação de salas do cidadão pelos órgãos oficiais. Sala do cidadão é um conceito em construção. Podemos, preliminarmente, dizer que sala do cidadão é um espaço físico em local de fácil acesso, onde os cidadãos conseguem, de maneira autônoma e prática, acessar, selecionar, classificar, tabular e analisar as transações financeiras, processuais, administrativas, orçamentárias, licitatórias, contratuais, etc., de órgãos públicos. Minha esperança é que possa ser formado entre os cidadãos e agentes públicos que estão participando do seminário um grupo que tope planejar a criação de uma sala do cidadão em São Carlos, que tope analisar quais consultas podem ser disponibilizadas em uma etapa inicial
na primeira Sala do Cidadão digna desse nome, criada no Brasil, a Sala do Cidadão de São Carlos. Na etapa inicial, poderíamos ter uma Sala do Cidadão em que o cidadão pudesse, pelo menos, obter respostas para as perguntas que acabei de apresentar. Fico desde já ao dispor do grupo que for formado para conversar mais detalhadamente sobre os temas controle social e Sala do Cidadão e sobre as vantagens práticas e estratégicas de aprimorar o controle social através da criação de salas do cidadão. Torço para que o seminário seja estimulante e seja um fator de aprimoramento do controle social, tanto em São Carlos quanto em outras partes do Brasil. Termino esta mensagem enviando para vocês aquele abraço